Agora são 9h12, tem entrevista ao vivo chegando aqui no Jornal Gente. Nós vamos falar com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que está conosco agora na Rádio Bandeirantes, no Band News TV, também pela internet, no aplicativo Band Play. Ministro, muito obrigada, por falar conosco. Seja bem-vindo ao Jornal Gente. Um bom dia ao senhor. Sônia, bom dia, Sabino. Para mim é uma alegria poder estar conversando aqui com vocês, com a Band News, podendo esclarecer, ficar à disposição das dúvidas e num momento importante, de um anúncio de uma reunião que tivemos, eu e o ministro Fernando Haddad, junto com governadores, fizemos isso também junto com o Conselho da Federação, que reúne governadores, prefeitos, que fica sob nossa coordenação aqui no Ministério das Relações Institucionais, uma proposta inovadora de que a gente pegue essas dívidas históricas dos estados. Nosso estado de São Paulo, por exemplo, é um que tem dívidas históricas e faça uma renegociação dessa dívida, compreendendo os governos estaduais, municipais como parceiros da União, mas que o recurso fique direcionado ao ensino profissionalizante, dar oportunidade para os jovens crescer na formação profissional desses jovens e, com isso, ativar o desenvolvimento econômico, sustentar o crescimento que nós estamos obtendo, esse crescimento de geração de empregos. Nós tivemos aí no mês de fevereiro mais de 300 mil empregos, a gente possa ativar o crescimento econômico a partir desse investimento no ensino profissionalizante. Os governadores do Sul e do Sudeste, que estiveram em Brasília nessa semana, pedem a renegociação das suas dívidas, especialmente em relação ao indexador, não é, ministro? Dizem que com essa taxa de juros não se chega a lugar nenhum. E aí houve essa proposta apresentada pelo governo federal de que o abatimento que venha a ser concedido tem ali algum tipo de vínculo com educação. Pelo que a gente sentiu e ouviu dos governadores, eles saíram, primeiro, felizes de terem sido ouvidos, segundo, talvez ali surpreendidos pela proposta, mas todo mundo quer ver melhor, quer fazer conta, quer entender o que de fato isso representa, e aí tem cada um deles fazendo a sua lição de casa. Só acha que isso vai dar um acordo fechado de forma geral com os governadores ou a partir de determinado momento a negociação vai seguir separada estado a estado, ministro? Eu tenho certeza que sim, viu, Thaís? Primeiro porque teve uma disposição muito positiva, não só dos governadores do Sul e Sudeste, o chamado Consud, que concentra ali os estados que têm maior dívidas, quase 600 bilhões aí do conjunto das dívidas está concentrado em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Então são os mais afetados por essa situação. Tiveram aí o passado histórico da coisa dos bancos estaduais, de empresas que levaram a essa situação. O foco do governo federal, apresentado pelo ministro Fernando Haddad, é exatamente os juros. Hoje eles pagam 4% dos juros, além do IPCA da inflação. De fato, leva a uma situação onde essa dívida fica sempre aumentando. E a possibilidade de pegarmos exatamente esse valor, descer os juros, cair para 3, cair para 2, de acordo com o volume, o compromisso desse governo do estado em pegar esse recurso e investir em abertura de vagas para ensino profissionalizante, aqueles que já atingiram a abertura de vagas, poder equipar melhor as escolas, poder investir melhor na qualificação desses jovens estudantes, poder investir em universidades que se juntem ao esforço do ensino profissionalizante. Então esse é o bom caminho. Agora nós vamos tratar tanto com esses 4 governos estaduais, quanto com os governos do conjunto do Consud, pega Espírito Santo, está em uma situação diferente, Paraná numa situação diferente, Santa Catarina numa situação diferente, mas também com todos os governos do país, os demais governos estaduais. Dentro do espaço que nós chamamos do Conselho da Federação, que é de nossa coordenação, você tem, por exemplo, estados do Nordeste, não tem a situação da dívida, estados da Amazônia, estados do Centro-Oeste, mas que podem ter, exatamente por não ter a situação da dívida, podem pegar, por exemplo, linhas de financiamento do governo federal em melhores situações para expandir o ensino profissionalizante. Então, Thaís, eu acho que nós colocamos aquela coisa, colocamos a bola em campo, estabelecemos as regras do jogo. Agora, temos aí um passo que está sendo conduzido pelo Ministério da Fazenda, o secretário do Tesouro, dialogar com cada governo estadual, com as suas equipes técnicas, esclarecer a proposta, a gente construir isso. E tem uma disposição muito forte do Congresso Nacional. Eu quero aqui ressaltar, valorizar a postura do presidente do Senado, o presidente Rodrigo Pacheco, que foi o primeiro a provocar o governo federal, antes mesmo dos governadores, deste tema, até porque ele é de Minas Gerais, é um estado que
vive numa situação grave. Então, em relação a isso, o Senado já sinalizou uma disposição, inclusive, de ter protagonismo nesse debate. Isso é importante, porque o Senado é a casa da federação, né? Ali exatamente se trata dos temas federativos. Eu estou bastante confiante, Thaís. Tem muita conversa agora para detalhar a proposta, mas estou confiante que a gente vai ter um programa muito efetivo para expandir a formação profissional. Ministro, um prazer tê-lo conosco aqui no Jornal Gente. E eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: está sendo verificada a possibilidade dos estados amortizarem, né, parte da dívida com a União com a federalização de empresas estaduais. E falam muito de Minas, a CEMIG, por exemplo. Se o governo federal assumir essas empresas, elas serão transformadas em estatais federais ou podem ser vendidas para iniciativa privada para abater as dívidas? Sônia, isso foi inclusive um dos pleitos trazidos no debate pelo próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele falou, por exemplo, o Estado de Minas tem alguns ativos importantes, não só de empresas, às vezes tem ativos que são recebíveis que o Estado vai ter, às vezes é participação nas empresas, não significa entregar o conjunto das empresas. Então, isso vai ser uma possibilidade que os estados ofereçam esses ativos. Ainda não se definiu uma proposta detalhada final do quanto, por exemplo, a participação desses ativos significaria do abatimento do saldo da dívida, né? Se chegou a propor ali, começou a se discutir até 20% do saldo, teria um abatimento não só no saldo da dívida, mas também redução nos juros. Então, o Estado pode reduzir os juros pela ampliação de vagas no ensino profissionalizante, isso vai ser uma questão obrigatória, mas também poderá ter reduções a mais de juros por oferecer um ativo como esse. E aí, né, Sônia, você tem que avaliar cada situação desses ativos. Às vezes são ativos que são recebíveis, às vezes são empresas públicas, e aí não viram estatais, elas continuam como empresas públicas. Muitas delas têm abertura do capital na Bolsa de Valores, têm características de governança como empresas públicas, com participação, às vezes, majoritária do governo do Estado, mas com acionistas minoritários. Eventualmente, você pode ter situações específicas, por exemplo, no estado do Paraná, não tem especificamente a situação com a dívida, mas o governo federal está conduzindo um grande programa de concessão da operação das estradas no estado do Paraná, com investimento, com uma avaliação bastante precisa de qual que é o valor da tarifa do pedágio. Então, dependendo do ativo, você tem situações diferentes que possam ser utilizadas, né, da melhor forma possível. Ministro, o senhor me permite fazer uma pergunta que não é especificamente da sua área, a questão da segurança pública, mas fez parte da pauta de reivindicação dos governadores do Consul, pelo menos eles falaram sobre isso com a imprensa, que é uma proposta de algumas reformas da legislação penal endurecendo um pouco. E há um certo incômodo, principalmente de parlamentares da esquerda, do ponto de vista ideológico, nesse endurecimento. Qual vai ser a posição que o governo vai tomar de orientação à sua bancada? Vem aí uma reforma mesmo de vários pontos da legislação penal ou o governo vai se distanciar disso, como fez na questão da saidinha? Sabino, isso é muito importante. Essa pauta não participei, porque ela foi especificamente com o ministro da Justiça. O ministro Lewandowski tem uma vasta experiência, não só nacional, mas internacional, em buscarmos medidas efetivas, Sabino, que o governo federal sempre tem que procurar, o governo estadual, que é responsável pelo sistema penitenciário, né, o conjunto da sociedade. O que é? O termo não é endurecer ou amolecer, é ser efetivo. Que medidas garantem que a pessoa que cometeu um crime, é criminoso, foi comprovado isso, foi punido, condenado, que medidas efetivas fazem com que essa pena seja de fácil cumprida, que isso reduza a criminalidade, que a gente afaste essa pessoa, que você tenha um sistema penitenciário mais efetivo naquilo que cabe a ele, né, que é exatamente você fazer com que as penas sejam cumpridas e fazer um processo aí de reinserção depois daqueles que têm crimes que têm um período de pena menor. Tem uma situação gravíssima hoje no sistema penitenciário brasileiro, gravíssima, que é você ter percentuais altíssimos de pessoas que estão lá sem a pena definida. Você tem estados aí que você tem quase metade das pessoas que estão lá sem a pena estar definida, não está definido qual é o período que ele vai estar,
condenação definitiva, qual que é o regime, qual que é o critério de progressão. Então, a gente precisa, de fato, eu acho que tem coisas que envolvem o sistema de justiça, tem coisas que envolvem você modernizar esses procedimentos, tem questões que você, por exemplo, o ministro da Justiça estava comentando comigo que no diálogo que teve com os governadores, o governador do Espírito Santo citou, por exemplo, o quanto que as audiências de custódia e acelerar as audiências de custódia, modernizar as audiências de custódia tiveram um papel muito importante no caso do Espírito Santo em acelerar a definição da pena, e você consegue organizar melhor o sistema penitenciário, punir de fato e de forma mais rigorosa quem tem que ser punido no prazo de progressão da pena, ou seja, eu acho que tem sim temas muito importantes, o próprio ministro da Justiça tem falado sobre isso, solicitou, nós temos o espaço aqui do Conselhão, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, é coordenado por nós aqui também no Ministério das Relações Institucionais, tem empresários, membros da sociedade, que no âmbito do Conselhão a gente faça esse debate, junte empresários para discutir isso, que sofrem tanto com a situação de segurança, junto representando os trabalhadores, sociedade discutir medidas efetivas junto com técnicos, pessoas de notório saber no campo jurídico, pessoas que têm experiência na segurança pública. Essa é uma pauta trazida pelos governos estaduais e também municipais, aqui no Conselho da Federação, que reúne uma mesa, que reúne governadores e prefeitos, também está sendo discutido. Eu acho que, de fato, a gente precisa avançar, sempre aprimorar, tanto o sistema de justiça, quanto os sistemas penitenciários são de responsabilidade dos governos estaduais, para que a gente possa ser mais efetivo no cumprimento das penas. O ministro Alexandre Padilha está conversando conosco ao vivo aqui no Jornal Gente, ministro das Relações Institucionais. Ministro, teve uma declaração que causou muito alvoroço no meio político do presidente do Superior Tribunal Militar, ministro Francisco Joseli Camelo, que foi ouvido pela reportagem da Band em Brasília e disse que, na opinião dele, essa história de medo do comunismo no Brasil é uma bobagem. Queria que o senhor acompanhasse conosco aqui essa declaração do presidente do Superior Tribunal Militar. O comunismo não acabou. Para mim não existe o comunismo. No Brasil não existe. E outra coisa, o presidente Lula é um sindicalista. Eu não vejo o presidente Lula, jamais o vi como um comunista. Porque as pessoas têm uma mania de pensar que ser de esquerda é ser comunista. Isso não existe. Queria perguntar ao senhor como é que o senhor recebe essa declaração do ministro Camelo e aproveitar e perguntar hoje qual é o momento do relacionamento entre o governo federal e as Forças Armadas. Primeiro, Thaís, eu acho que é o melhor possível. Ontem, inclusive, o presidente Lula, junto com a Janja, com a senhora Janja Lula da Silva, junto com todas as Forças Armadas, o comando das Forças Armadas, junto com o ministro da Defesa e o presidente Macron da França, deram mais um passo, colocou com efetiva, fizeram ali o chamado batismo de um projeto que foi iniciado pelo governo do presidente Lula, projeto tecnológico de defesa muito importante para a nossa grande, o Brasil é um país de mar territorial muito importante, toda a conexão com o chamado Atlântico Sul, que é o submarino, alta tecnologia, um projeto que era um sonho antigo das Forças Armadas do Ministério da Defesa, iniciado e concluído pelo presidente Lula. Eu diria que é a melhor possível, aliás, as investigações mostram cada vez mais, as investigações relacionadas à verdadeira organização criminosa contra a democracia que tinha aqui no Palácio Planalto no governo anterior, mostram cada vez mais o papel importante dos comandantes das Forças Armadas, em especial os comandantes atuais, em impedir que se proliferasse, que se prosperasse uma tentativa de golpe contra a democracia no nosso país. Então, já durante os primeiros 2 governos do presidente Lula, eu fui ministro na época aqui da coordenação política, e agora no terceiro, a expectativa e a convicção que nós temos é que as Forças Armadas vão cumprir seu papel constitucional. E tem um papel muito importante da indústria da defesa, da política de defesa para o nosso país. Nós estamos tendo essa visita do presidente Macron, o Brasil pode ser um grande protagonista nesse tema da economia verde, da agenda ambiental, das energias renováveis. Isso passa necessariamente por uma proteção da nossa Amazônia, por uma proteção do nosso mar territorial, proteção
em relação ao Atlântico Sul, das nossas riquezas que estão colocadas nesse mar territorial, a proteção das fronteiras do nosso país. Então, Souza Matos tem um papel decisivo. E o brigadeiro Joseli, se tem alguém que conhece o presidente Lula, é o brigadeiro Joseli. Não sei se vocês sabem, mas durante os primeiros 2 governos do presidente Lula, ele era um dos responsáveis ali pelo grupo da FAB, das Forças Aéreas Brasileiras, que era responsável pelos aviões presidenciais, por comandar os aviões presidenciais. Então, acho que um relato dele é muito fidedigno, de alguém que, até por esse contato próximo com o presidente Lula, por esse líder, se dedicou a conhecer melhor a história do presidente Lula e ver, né, que o presidente Lula, de fato, sempre foi um trabalhador, um sindicalista, negociador em relação a isso. O surgimento do Partido dos Trabalhadores, liderado pelo presidente Lula, foi uma construção alternativa do campo da esquerda em relação às organizações tradicionais que existiam. Então, com a superação desse debate, como disse aí o brigadeiro Joseli, do chamado comunismo, das expressões que têm relacionadas com isso, e mais uma vez o presidente Lula está mostrando que ele, presidente do Brasil, faz com que o Brasil volte a gerar emprego. Dados de ontem, mais de 300 mil empregos, volta a atrair investimentos dos empresários capitalistas. O Brasil, ano passado, foi o segundo país que mais atraiu investimentos. Nessa semana, o Mercado Livre, uma empresa chamada Mercado Livre, capitalismo na veia, o novo capitalismo, mercado digital, anunciou mais de 21 bilhões de reais de investimento no país, confiando na recuperação do reequilíbrio econômico construído pelo presidente Lula. O Brasil cumpriu as metas de inflação do ano passado, uma postura de combinação de responsabilidade social com responsabilidade fiscal, mostrando que a gente consegue colocar a economia no rumo certo. Queria agradecer ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, falando conosco ao vivo aqui no Jornal Gente dessa quase Páscoa. Obrigada, viu, ministro? Uma boa Páscoa para o senhor. Eu que agradeço, uma feliz Páscoa para todos. Eu, como médico e ex-ministro de Saúde, sugiro que todo mundo coma bastante peixe aí, que é muito saudável na Páscoa. E esteja chocolate pode, né, ministro? O problema é o preço, chocolate, ministro. Sem exagerar, hein? Deixa as crianças comer chocolate, porque as crianças gastam energia. Deixa a criançada comer o chocolate, se contenha. Se quiser comer, come depois de almoçar, viu? Essa orientação sempre que a gente faz, porque você, quando almoça, tem um estímulo de produção de insulina. Então, se você comer o chocolate um pouquinho depois de almoçar, o impacto é menor. E esteja com a família, que faz muito bem para a saúde também. Obrigada, ministro. Até a próxima, hein? Bom dia. 9h30.